Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu trago um projeto bem interessante que é um ajuste de tensão de forma exponencial utilizando circuitos simples e inclusive você pode gerar formas de onda interessantes com este circuito que podem ser aproveitadas em uma gama de projetos. Já deixe o seu like, se inscreva, é importante clicar em inscrever-se no canal para ajudar a fortalecer e ter aí sempre novidades, você vai receber as novidades do canal em primeira mão. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida em toroid.com.br, também acesse e peça cotação para indutores toroidais. E Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras da Tiger tem o cupom WRKITS para desconto. Confira já na descrição todos os links. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O arranjo que permite gerarmos estes degraus de tensão de forma exponencial é este aqui. Veja que só temos componentes fáceis. Tenho certeza que a maioria de vocês tem estes componentes aí no seu estoque. Então já pode construir hoje mesmo este circuito. 4017, você conhece, é o contador Johnson, que eu aplico um clock aqui no pino 14 e eu vou trocando os estados aqui nas saídas. Ele inicia em Q0 com 1, os demais em 0. A cada pulso de clock ele vai alternando. Então o Q1 fica em 1, depois o Q2, Q3, e ele faz esta sequencial até chegar no Q9, quando então retorna para o Q0. E ficamos neste ciclo. A entrada do circuito pode ser um botão devidamente filtrado contra o bouncing, pode ser um sinal de clock de baixa frequência, pode ser um sinal que você vai enviar a partir de um microcontrolador para gerar formas de onda específicas ou gerar estes degraus de tensão para os seus testes e seus projetos. E também você pode trabalhar com algum método de protocolo mesmo, utilizando aí software no seu microcontrolador. E aí, caso você utilize, pode trabalhar com o reset e com o enable do 4017, que é bem válido. R11 é um pull down para manter o clock desabilitado quando não tivermos nada conectado a essa entrada, não sair registrando clocks de forma aleatória. O segredo todo para gerar o sinal é esta rede aqui, você já viu, de resistores. Os diodos servem para que eu não tenha influência de tensão dos nós, dos resistores neste divisor, nas respectivas saídas do 4017. Pois é uma única saída por vez. Quando esta estiver em 1, todas as outras eu quero ali em low e sem influência de tensão. Portanto, vai existir tensão em cada um dos nós, que vai manter o respectivo diodo desligado. Estará polarizado de forma reversa, protegendo as saídas do 4017. Do contrário, nós temos o sinal aplicado e o diodo está em condução. E esse nível de tensão será considerado aqui nesse nó, sobre R10, um resistor de 5K1. Você pode calcular estes degraus, eu fiz com resistores iguais, mas você pode modificar, fazer vários testes aí. É basicamente a equação convencional de divisores de tensão com resistores. Então você considera uma tensão de 5 menos 0,7, queda do diodo, ou seja, 4.3, 4.4 volts. Caso o Q0 esteja ligado, nós temos aqui, vamos dizer, 4.3, são 9 resistores de 1K, que em série são um resistor de 9K equivalente, e eu tenho R10 5K1. Então o cálculo é 5K1 dividido por 5K1 mais 9K. Isso vezes o 4.3. 1.55 volts. No próximo, R1 sai fora da jogada. Eu tenho aqui a partir de R2 o meu valor de tensão de 4.3. São 8 resistores agora.
Então considero um R1 de 8K. De novo 5K1 dividido por 5K1 mais 8K vezes 4.3. 1.67, aumentou um pouquinho. Depois, o R3, são 7 resistores. Então, mesma equação, agora com 7K vezes 4.3, 1.81. Então, veja que os degraus estão ficando maiores, percebeu isso? Até chegar aqui no último, que eu terei os próprios 4.3 sobre R10. Neste nó, sobre R10, nós já teremos uma escada de tensão. Porém, uma escada com um comportamento exponencial, por causa da característica aqui do circuito, de ter uma saída acionada por vez, e com isso eu construo passos diferentes a cada saída que vai acionando, de forma que eu vá removendo, entre aspas, resistores do meu divisor resistivo, divisor de tensão. Para suavizar este sinal e ter formas de onda interessantes também para uso em outras aplicações, como música eletrônica, modulação, nós aplicamos um filtro, um low pass aqui, 2 integradores, utilizando o NE5532. Este sinal é aplicado aqui, passa pelos integradores inversores, como são 2, eu terei o sinal na mesma fase na minha saída, portanto, o sinal suavizado. Veremos na prática o comportamento exponencial suavizado quando aplicarmos frequências mais elevadas no clock do circuito. Você pode alterar o valor destes capacitores, modificando a resposta em frequência, caso queira faixas diferentes de frequência para o seu sinal. O circuito utiliza então mais e menos 12 volts na entrada, tem um 78L05 para gerar os 5 volts para o 4017. Ele poderia ser alimentado com 12, mas eu não iria excursionar aqui a partir dos op-amps, como sabemos, a menos que eles fossem rail to rail. Então você poderia utilizar, mas eu optei por trabalhar 4017 em 5 volts, e aí os op-amps com mais e menos 12 para excursionar por completo os níveis desejados. Os outros capacitores são para desacoplamento do circuito. Um circuito bem interessante para você aplicar aí em várias situações, compor um gerador arbitrário, por exemplo, e gerar sinais diferentes, também sinais na faixa de áudio com este aspecto exponencial. Ou precisa fazer um ajuste específico de tensão para modular um volume, alguma coisa voltada para esta linha de projeto. Também é bem bacana este comportamento de degraus que se modificam as distâncias e tem este comportamento suavizado, como veremos na prática. Convido você agora para vir comigo na bancada. Vamos lá! Vamos começar configurando o gerador. Então aqui na bancada estou com o DG1022, vamos colocar um sinal quadrado aqui, square, e uma frequência inicial pode ser de meio Hz, 0.5 Hz ou 500 mHz, de 0 a 5 volts. Vou configurar dessa forma e nós teremos uma frequência bem lenta que vai, de certo modo, simular um clique num botão, por exemplo, por parte do usuário. A sua interface de entrada para este circuito de ajuste poderá ser um microcontrolador, aplicando um sinal, poderá ser um botão devidamente tratado contra o balse do mesmo, pode ser um sinal de frequência mais elevada, como eu vou também demonstrar logo mais aqui. Vamos aumentar esta frequência para você ver as formas de onda que são geradas pelo circuito, o que é bem interessante. A fonte é simétrica de mais e menos 12 volts, já está configurada aqui. Vamos alimentar o circuito. Tensão positiva e tensão negativa. Temos consumo bem baixo, a tensão positiva tem um consumo um pouco superior em função do 78L05 para gerar aquela tensão de 5 volts que estamos utilizando no 4017. O circuito montado é esse, já estamos alimentando. Como você pode ver, eu organizei desta forma aqui a nossa rede de resistores e diodos.
Foi a forma mais prática para fazer a montagem aqui em protoboard. 4017, o NE5532 e nós temos aqui o 78L05. Se você for construir esse circuito como um módulo para utilizar em seus projetos de sistemas embarcados, microcontroladores ou outros, você pode aplicar componentes em SMD, fazer a placa de circuito impresso. Nós temos os cursos Circuit Maker, KiCad, Proteus. Veja na descrição que você pode aprender a construir e projetar as suas placas de circuito. Então, pela técnica de SMD, utilizando estes componentes todos aqui em SMD, você terá uma placa bastante compacta para aplicar nos seus projetos. Eu vou ligar agora o gerador aqui no clock do 4017. E aí com o osciloscópio, estou aqui com o canal amarelo do osciloscópio, nós vamos verificar a saída. Eu posso pegar a saída aqui em cima do resistor de 5K1, o R10, e também a saída do nosso filtro ali com o NE5532. Vamos começar verificando o sinal no resistor de 5K1. Como você pode observar, temos o sinal aqui modificando a sua amplitude. Ele está bem lento, pois estamos com aquele clock de 0,5 Hz, 500 mHz. Mas podemos ver que temos uma tensão que tem um comportamento exponencial aqui. À medida que vai aumentando o seu valor de tensão, fica mais rápido, ou seja, maior o range de salto de tensão. Coloquei agora em 1 volt por divisão, para que isso fique mais perceptível para você. Ó. Veja que aqui ele começa a dar saltos maiores. Depois, com frequências mais altas, vai ficar bem fácil de enxergar isso. Se eu ajustar aqui o zoom, colocar no modo RAW, vamos conseguir ver os degraus ocorrendo. Olha que interessante. Aqui já fica perceptível o aspecto exponencial da forma de onda. Ó, começam em degraus bem pequenos e à medida que vão aumentando, eles também vão tendo saltos maiores. Ó. A diferença destes dois aqui pode ser vista claramente até chegar no valor máximo previsto e ele volta. Como sabemos, nós temos os 10 estágios do contador Johnson. Agora eu vou conectar o canal na saída do NE5532. Fiz a conexão. E aqui em uma frequência mais baixa, nós de certa forma temos uma resposta bem parecida. Não há muita diferença no aspecto. Mas você vai ver nas frequências mais elevadas. Então já vou aplicar aqui um sinal de 1 kHz. Em 1 kHz é este o sinal que nós temos. Olha que interessante. Bacana demais. Então estão aqui os nossos 10 degraus com aquele aspecto exponencial. E aumentando a frequência, esse sinal vai ficando cada vez mais suavizado, que torna a aplicação bem interessante em projetos que envolvam aí música eletrônica, testes de circuitos, rampas exponenciais de tensão para testes diversos e alguns tipos de modulação que você pode aplicar. Se eu modificar aqui para o resistor, nós temos este sinal aí, aumentando a frequência do gerador para 10 kHz, nós podemos ver aqui os degraus e vamos ligar na saída do filtro agora. Veja que em frequências mais altas os nossos degraus vão ficando mais suaves. Aumentando aqui para você ver, ó, 50 kHz já temos uma curva com aspecto bem bacana, que poderia ser agregada em um gerador arbitrário, um gerador avançado de formas de onda, caso você queira construir. Como você pode ver, o filtro atua de modo a suavizar os degraus de tensão, e é este o aspecto que temos na forma de onda, 50 kHz. Em 100 kHz, veja que o sinal já fica bastante suavizado pela ação do nosso filtro.
e ele começa a atenuar a partir deste ponto. Ó. Em 200 kHz aplicados na entrada ele já apresenta atenuação. Então até uns 100 kHz eu posso trabalhar com o clock de entrada para ter este sinal exponencial bem interessante que você está vendo aqui. 50 kHz, está aí. Se eu conectar o osciloscópio no resistor de 5K1, veremos aqueles degraus de tensão. Então, comportamento exponencial para os degraus. Na saída do filtro, como vimos, temos a curva suavizada. Esse foi o projeto da Clássica, que visou trazer um circuito bastante simples com componentes discretos para gerar formas de onda com certa complexidade. Se esse assunto interessa a você, é só deixar nos comentários quer outros tipos de formas de onda que possam ser geradas com circuitos simples assim. É só pedir aí nos comentários que vamos anotando as sugestões e poderemos considerar para clássicas futuras aqui no canal. Concluímos assim mais uma clássica. Maratone o nosso canal, tem muito conteúdo para você, mais de 3.800 vídeos, o maior da categoria no mundo, tá certo? Então acompanhe sempre. Bons projetos, um abração, um ótimo final de semana e até a próxima!